Eliminações bizarras do canal Eurofoot. Bora lá. Muito fresca na nossa cabeça essa eliminação do Atlético de Madrid pro Real na Champions, que só aconteceu por causa de um incidente muito raro e que não acontece nunca, né? Então nesse vídeo a gente vai trazer outras eliminações assim completamente bizarras que aconteceram no futebol europeu, mas vale lembrar com mais detalhes aí essa questão do Julián Álvares, né? O Atlético de Madrid enfrentava o Real nas oitavas da Champions, tava tudo empatado no confronto ali que foi pros penais, e aí quando o craque do Atlético, Julián Álvares, foi pra cobrança, ele deu uma escorregada, e a gente já viu muita gente que escorregou na hora de bater um... Eu tava tentando lembrar o que aconteceu, mano. Eu vi esse jogo, mas minha memória é péssima. E agora eu lembrei o que aconteceu. Ele acabou batendo um pé no outro, né? Tipo, a bola encostou em um pé. Um pé no outro não, né? A bola encostou num pé e ele bateu com o outro, né? Mas teve o toque duplo ali. Um pênalti e perdeu a cobrança, mas no caso do Julián, ele conseguiu acertar perfeitamente, né, o teto da rede, fez o gol, e até aí tudo bem, as coisas foram seguindo, o Valverde pegou a bola e ia cobrar, mas aí o juiz parou ele, tá rolando uma checagem. Aí eu tava em casa aqui, fiquei pensando, checagem do quê? Mas muito rapidamente o gol do Julián foi invalidado, o pênalti dele foi anulado. O motivo, ele teria tocado 2 vezes na bola antes do gol, o que é proibido pela regra. A polêmica foi gigante porque o pé de apoio do Julián chega bem perto da bola, mas a impressão inicial é que não toca. Inclusive as imagens oficiais da transmissão não conseguiram fornecer nenhum ângulo decente que desse uma prova cabal de que o pé dele tocou. Foi numa filmagem da própria TNT Esportes do Brasil que deu pra perceber com detalhe que sim, realmente o pé dele toca um pouquinho na bola antes do chute. Tem tipo uma levantadinha, né, dá pra ver. Configurando os 2 toques, anulando o pênalti e eventualmente eliminando o Atlético de Madrid da Isso aconteceu por causa do VAR, né? Champions. Revendo 1000 vezes o lance, eu fiquei com a impressão... Antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E muito prazer, eu sou artilheiro, bora lá. A decisão foi correta, porém o que chamou a atenção na hora e causou estranheza foi a velocidade da decisão, sendo que em casa, a gente sentado aqui, não tinha uma imagem 100% definitiva da parada. E de fato foi um caso tão raro, tão esquisito, que no dia seguinte a UEFA já declarou que vai falar com a FIFA e com a IFAB, o órgão que regula as regras do futebol, para possivelmente rever essa regra. E outra, é um negócio tão incomum que no SofaScore as estatísticas do Julián Álvares aparecem tanto que ele marcou o gol de pênalti, quanto que ele perdeu o pênalti. Então foi tão caramba bizarro que até bugou o sistema dos caras lá, né? Falando em falha do... mó tristeza, né, velho? Porque o pé dá uma escorregadinha, acaba não interferindo em praticamente nada, mas... tem um toque duplo, que atualmente na regra é proibido. Sistema, se nessa aí o Real Madrid se deu bem, em 2014 foi o contrário. Isso porque num simples jogo de Copa do Rei contra o Cádiz, eles fizeram besteira e foram eliminados depois no tribunal. Acontece que o jogador Cherichev, na temporada 2014-15, jogava pelo Villarreal, emprestado pelo próprio Real Madrid. E lá pelo Submarino Amarelo, ele tomou 3 amarelos na Copa do Rei, antes de ser eliminado. Até aí tudo bem. Passou de uma temporada pra outra, em 2015-16 ele volta pro Real Madrid e vai jogar a Copa do Rei. Acontece que esses 3 amarelos que ele tinha tomado pelo Villarreal na temporada anterior dão suspensão na competição. Ele teria que cumprir essa suspensão lá no Real, mas eu não sei se não constava no sistema ou se o Real Madrid não conferiu ou o que, mas o clube não percebeu que ele estava suspenso e botou o cara pra jogar contra o Cádiz, inclusive com o próprio Cherichev abrindo o placar com 3 minutos de jogo. Aí no meio da partida o Real Madrid percebeu a cagada, tirou o Cherichev no intervalo pra mostrar boa fé ali, né? Mas o estrago tava feito. Mesmo eles vencendo por 3-1, ao invés de avançarem na Copa do Rei, foram eliminados. E além da eliminação, por causa desse erro aí, a Federação Espanhola ainda multou o Real Madrid numa quantia exorbitante de 6.001 euros. Ainda colocaram o 1 euro, né? 6 mil, mas só 6 mil não é o suficiente. Então vamos colocar 1 euro. É bizarro, velho, é bizarro. Já aconteceu uma coisa parecida dessa aqui no Santos na Libertadores, com o Santos na Libertadores. Era alguém que tava suspenso, o Santos colocou pra jogar também, e aí foi punido e começou o segundo jogo, acho que perdendo tipo de 3-0. Tem até um vídeo famoso do Rodrigo xingando a Conmebol, que foi um absurdo lá. Então acho que era o Sanches, eu acho, que ele tava suspenso e acabou jogando. Ele tinha sido suspenso na época do River. Posso estar errado, mas acho que era isso. Porra, eu não sei o que é pior, né? Esse valor que hoje não paga um respiro do Mbappé ou esse 1 euro na multa aí, que acho que eles só botaram pra complicar a matemática do departamento de contabilidade lá do Real. Melhor pro Cádiz, que mesmo perdendo do Real Madrid, avançou de fase e venceu aquela Copa do Rei. Bem que a gente queria, seria uma linda... Ah, tá, eu ia falar, caraca, papo 10.
história, né? Mas não, brincadeira, eles foram eliminados já na fase seguinte Mereceram, né? Mereceram. Afinal, passaram, beleza. Por causa da regra, mas no tapetão, o né? Celta de Vigo mesmo, então essa sobrevida aí não ajudou muito não. O mais curioso é que o técnico do Real nessa época era o Rafa Benítez. Caramba, Rafa Ele também Benítez. passou por um caso assim quando treinava o Valência, também na Copa do Rei em 2001. O Valência venceu o Novelda e o Rafa Benítez... Novelda? Caraca, eu nunca tinha escutado falar desse time. Tinha em campo 3 jogadores de fora da União Europeia, o Aimar e o Ayala, argentinos. Nossa, eu lembro desses dois. Cara, deu nostalgia agora. Lembro mais por causa do Bomba Pet. Aimar e Ayala. E o Djukic, sérvio. Aí, nunca ouvi falar desse. quando ele resolve trazer do banco o jogador Serban da Romênia, nunca ouvi falar desse também. ninguém notou nada de errado, tava tudo certo, o jogo seguiu. Porém, o técnico do pequeno clube Novelda percebeu o erro e reclamou. E aí a Federação Espanhola teve que agir. Isso porque naquela época você não podia colocar em campo mais de 3 jogadores de fora da União Europeia ao mesmo tempo. E com o Serban, o Benítez tinha colocado o 4º. Isso porque o Serban era romeno, né? E a Romênia faz parte da Europa, o continente, mas na época não fazia parte da União Europeia. E por isso ele era considerado estrangeiro ali nas regras. Caraca, que loucura, velho. Então no meio dessa novela toda, no detalhe da regra, mesmo ganhando o jogo por 1-0, o Valência foi eliminado. E pro registro histórico, se tu for lá consultar, vai ver que tem uma vitória de 3-0 pro Novelda. E sabe o pior? O técnico foi esperto, né? Ganhou no tapetão, conhecia as regras. Agora é engraçado, né? Pô, um técnico que tem bem menos estrutura não conhecia as regras. E um técnico experiente como... tudo bem que naquela época o Rafa Benítez não era tão experiente. Mas em um time que tem mais estrutura do que o Novelda, né? O técnico não sabia, lamentável. E a equipe ali, a comissão. E o cara lá do outro lado acabou tendo mais conhecimento. Ou então alguém passou a informação ali pra ele, né? Alguém ali tinha uma informação. Mas uma falta de preparo, né? O Serban entrou em campo no minuto 90. Nossa. Aí é palhaçada. Literalmente esse cara ficou uns 60 segundos no gramado, não deve nem ter tocado na bola e causou a eliminação. Putz, que merda. Do Valência por causa disso. Me lembrou aquele famoso caso do Everton, que acabou ajudando a rebaixar e destruir a Portuguesa no Brasil. E o próximo caso aqui agora é um dos meus favoritos, tá? A gente vai pra temporada 64-65, quando tava rolando a Copa Intertoto, um torneio internacional meio esquisito que já não existe mais, beleza? Se você quiser saber mais sobre ele, a gente fez um vídeo bem legal uma época sobre esses torneios bizarraços que já estão extintos. Mas o importante é que a fase de grupos estava ok, sem problemas, com o Olympiacos da Grécia jogando as 2 primeiras partidas. Só que aí eles resolveram pular fora da competição, por motivos que a gente aqui não conseguiu encontrar, tranquilo? De repente o Olympiacos, por conta das viagens, os jogos não estavam valendo a pena, ou o pessoal não comprou a ideia da competição, não sei. Mas de qualquer forma, eles resolveram sair da Intertoto no meio do campeonato, tipo, sei lá, o Goku desistindo de lutar contra o Cell no DBZ, né? Se isso acontece hoje, o que seria feito? Digamos, o Tottenham classifica pra Champions e resolve não jogar mais porque é uma competição muito pequena pro tamanho do clube. Bom, ele seria desclassificado, os próximos jogos vão dar WO e talvez até os anteriores que ele já tenha jogado, pra não prejudicar os outros. E o Tottenham seria punido e ficaria um bom tempo sem jogar Champions, os times, né? E vida que segue. Mas nessa época não. Ao invés de desclassificar os caras, na época a UEFA obrigou a Federação Grega a achar um clube substituto pro Olympiacos na competição, ameaçando que se eles não fizessem isso, a UEFA baniria todos os times gregos das competições. Então a Federação Grega, é claro que foi lá e sugeriu que o Panionios entrasse no lugar do Olympiacos. E pasmem, herdassem os 2 primeiros jogos dos caras. Sim, exatamente, eles trocaram o time no meio da competição, mas o Panionios ficou com os resultados do Olympiacos. Que bagunça, realmente, antigamente era uma várzea, né? Tava tudo começando, então era tudo improviso. Cara, que loucura, velho, que loucura. Como se eles tivessem jogado as outras partidas. Então imagina o Panionios e o Olympiacos fazendo uma fusão do Dragon Ball e virando um só, tipo isso. Já pensou se, sei lá, o Arsenal fica com medo e desiste de pegar o Real Madrid na Champions, e aí a Federação Inglesa simplesmente escolhe que o Tottenham tem que ir lá enfrentar os caras no lugar, entendeu? Lembra até aquele lance do Tag Team do WWE, que os lutadores podem substituir os outros e lutar por eles no ringue, né? Uma doideira completa, imagina os caras vencem a competição sem nem terem jogado os primeiros jogos. Ia ser uma loucura, né?
Mas não ia acontecer porque esse time Mas aí, a fusão acabou sendo uma daquelas do Gotenks que deu errado. E o Panionios acabou sendo eliminado de qualquer forma ainda na fase Panionios de grupos. E já outro que eu time que eu não escutei falei tanto de até hoje. Tottenham, e quando os Spurs foram eliminados por causa de uma doença? Exatamente na temporada 2021-22, o poderoso Tottenham Hotspur jogava a primeira edição da Conference League, sonhando em ser o primeiro time a conquistá-la, assim como fez na famosa Copa da UEFA, quando... Caramba, não lembrava que a conferência já tinha tanto tempo. Nossa, pra mim era mais recente, já tinha aí o que, uns 3, 4 anos, caramba. Venceu em 1972, porém nessa época ainda estávamos vivendo sob pandemia, e em dezembro de 2021 houve um surto de contaminação dentro do elenco dos Spurs. 8 jogadores e 5 membros da comissão técnica testaram positivo pro coronavírus. Nossa, acho que aconteceu alguma coisa parecida, se eu não me engano, na época com o River. E aí o River teve que jogar com um cara improvisado no gol, não foi nem goleiro, não foi alguma coisa assim? Acho que aconteceu algo assim também. E as federações estavam cagando, né? Ah, não pode jogar, ferre-se, né? Tá tendo uma pandemia aí no meio, os caras não estão podendo jogar, mas problema de vocês aí, ó. Foi tão sério que aparentemente o governo do Reino Unido mandou o clube fechar o centro de treinamento e tudo pra evitar mais contágio. Assim, o jogo que eles tinham contra o Rennes pela fase de grupos da Conference foi cancelado e precisaria ser remarcado. Não só pelo desfalque absurdo do time, que mal tinha jogadores pra botar em campo, né? Mas claro, também pra impedir que a doença se espalhasse ainda mais. O Tottenham então teve que pedir pra Premier League reagendar jogos do campeonato inglês pra poder abrir um espacinho no calendário pra esse jogo remarcado contra o Rennes, o que não aconteceu. O Tottenham não conseguiu, e aí a UEFA não quis nem saber, e depois de analisar essa história inteirinha, decidiu que a partida tinha sido abandonada pelo Tottenham, que não tinha sido um adiamento coisa nenhuma, e sim um WO, e assim deu a vitória para... Mano, as federações muitas das vezes estão cagando pros times, né? Essa é a verdade. Isso aqui acontece muito com a CBF, com a Comebol, principalmente. A Comebol normalmente caga pros times brasileiros, né? Não é querendo fazer vitimismo, mas é uma verdade. Normalmente os times brasileiros, a Comebol tá pouco se lixando, a CBF também dá pouca assistência. E a CBF é parte de culpa dos clubes também, que né, tem a questão toda de votação, que eles continuam passando pano, tá tudo certo pra eles. Os presidentes lá de federações ganhando 200 e poucos mil e tá tudo certo. O campeonato tá uma bosta, a bola não tem nem chip e tá tudo certo, né? Mas nesse caso aqui é absurdo, cara. Tava rolando uma pandemia e os caras tomaram um WO. Padrão de 3-0 pro Rennes. Se o Tottenham tivesse jogado e vencido essa partida, iria classificar pro mata-mata, mas como perdeu dessa maneira, conseguiu a proeza de ser eliminado da poderosa Conference League na fase de grupos. E pra... Caramba, mas o Tottenham tava mal também na conferência, hein, pôr pimenta nessa ferida, quem que foi até a final e ganhou a Conference naquela temporada? A Roma de José Mourinho, ex-técnico dos Spurs. Eu vou te falar, hein, cara, quando é pro Tottenham ganhar um título, vem pandemia, o campo inunda, cai meteoro no gramado, é é o time do Beat, né, do Eurofoot aqui. Brincadeira. Quer algo ainda mais bizarro do que isso? Vamos lá, pra Champions da temporada 90-91, quando o Milan, com Ancelotti em campo, tá, como jogador, enfrentava o Marseille nas... Mano, é estranho ver o Ancelotti vestido de jogador. Quartas de final. Na ida, 1-1, tudo certo. Porém, na volta lá no Velodrome, o Marseille vencia por 1-0 até o finalzinho, quando as luzes dos refletores começaram a falhar. Ficou tudo mais escuro no gramado, o jogo teve que ser paralisado por uns 15 minutos. Eita. Depois, quando as luzes voltaram, o Galliani, que era diretor do Milan, ordenou que os jogadores não voltassem para campo não. Ele foi tirando os caras do gramado e o Milan se recusou a continuar jogando. E o que a UEFA fez? Não só deu uma vitória de 3-0 pro Marseille por WO, que eliminou o Milan, claro, como também baniu os rossoneri das competições europeias por um ano. Então na temporada 91-92, a temporada seguinte, né, o Milan jogaria a Copa da UEFA, que é a atual Europa League, e não pôde por causa desse banimento. E aí o que acontece? Que é o mais louco, o clube retorna para as competições europeias para jogar a Champions em 92-93 e enfrenta quem justamente na final? O Marseille, e perde de 1-0, dessa vez com os refletores bem ligadinhos ali. E sem WO, né? Esse caso até lembra um pouco quando o Sporting foi enfrentar o Juazeirense na Copa do Brasil e o time da casa aí fez valer o mando de campo e fez o caos, né? Escondeu a bola. Não tem bola, sumiram ali as bolas. Coisas que só acontecem no futebol brasileiro. Ligou a irrigação no meio da partida, desligou os refletores no meio do jogo e o Sport, tal qual como o Milan, também saiu de campo e se recusou a continuar jogando.
Agora imagina você chegar na final de um campeonato e ser eliminado pro seu próprio time. Ó, isso aqui é o cúmulo das eliminações bizarras e realmente aconteceu. Isso porque na final da Copa do Rei de 1980, e essa competição adora uma maluquice, né, impressionante, o Real Madrid chegou lá pra enfrentar simplesmente o Real Madrid Castilla. Exatamente, o Castilla, que é conhecido como o time B do Real, ele é composto na sua maioria por jogadores jovens da base, né? Porém, ele também é um time profissional que disputa divisões inferiores do Campeonato Espanhol e que nessa época, lá Olha que diferente o uniforme, nossa. em 80, Mas esse é o uniforme deles não, né? Nossa, não parece o uniforme do Real também Madrid. podia jogar a Copa do Rei. E não só podiam jogar, como eles foram avançando e avançando. Porque acho que hoje em dia não pode, né? A La Liga eu tô ligado que não, mas a Copa do Rei acho que não. Eliminaram times como o Bilbao e a Real Sociedad pra chegar na final e darem o azar monstruoso de enfrentar justamente o pai Real Madrid. Então sim, a final era Real Madrid principal contra Real Madrid B, Real contra Real Castilla. Olha que absurdo um negócio desse, cara. Obviamente, o Real não ia deixar o vexame de ver o seu time B vencer a taça. E o clima dessa final, que foi no Santiago Bernabéu, era de amistoso completo. O pessoal do Castilla tava praticamente jogando só pra cumprir tabela. E o Real Madrid principal venceu por 6-1. E olha só que curioso, os jogadores do Castilla, ao invés de ficarem chorando com a derrota, também levantaram a taça e Que várzea. moraram junto com os jogadores do time principal. No final das contas, o Real Madrid seria campeão de qualquer maneira, né? E esse caso, obviamente, não passou despercebido, porque é um absurdo. E, eventualmente, a Copa do Rei impediu que esses times reservas, né, como o Real Madrid Castilla, disputassem a competição. Então, pode ficar tranquilo que a gente não vai ver mais casos bizarros como esse no futuro, tá? Só no FIFA. E a gente fecha com um caso em que a pancadaria rolou tão solta que a UEFA decidiu mandar um clube pra fora da Champions. Era a temporada 87-88, quando o Benfica enfrentava o Partizani no mata-mata. Em Portugal, as águias abriram 1-0 quando os jogadores do Partizani começaram a meter o louco. O goleiro e um zagueiro foram expulsos aos 51 minutos. O outro zagueiro foi expulso aos 71. E pra completar, um meio-campista foi pra rua aos 82. Ao final da partida, o Partizani da Albânia tava com 7 jogadores em campo só e tinha tomado uma surra de 4-0 do Benfica. Diz a lenda que a UEFA na época ficou indignada com o comportamento violento dos fãs do Partizani e dos próprios jogadores também e decidiu expulsar os caras da competição, com o jogo de volta não acontecendo. Foi dada uma vitória por WO pro Benfica por 3-0. Só que o mais bizarro é que, cara, a gente não pode ouvir o que foi falado em campo, mas tem imagens de algumas dessas expulsões e ficou muito esquisita a maneira como o juiz simplesmente saiu expulsando os caras do Partizani sem mais nem menos. Tipo assim, falou comigo, vermelho, olhou... Ah, parece... Como é que é o nome daquele árbitro lá? O White, né? O White. Que é o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, que ele vai começar a dar um monte de vermelho. Ah, vem aqui, vermelho. Toma vermelho, vermelho, vermelho. Pra mim, vermelho. Um atrás do outro. Respirou, toma um vermelhinho. Ah, aconteceu aqui também, bitch. Aconteceu aqui também na América do Sul. Vendo as imagens assim, pareceu que ele exagerou muito, né? E a gente, obviamente, não vai acusar esse senhor árbitro de nada, até porque faz muito tempo, não dá nem pra saber exatamente o que aconteceu. Mas a verdade é que tem casos esquisitos no futebol que depois foram provados que... Principalmente lá, né, lá nas antigas, que não tinha tanta questão de televisão, tantas imagens. Aí com a televisão chegando já melhorou um pouco, mas mesmo assim, né, ainda tinha algumas bizarrices. Com o VAR melhorou mais um pouco, mas ainda tem várias bizarrices acontecendo, né? Várias e várias, que a gente fala, cara, como é que o cara não marcou isso? Como é que esse outro cara não marcou aquilo, né? Como é que o juiz não viu isso? Como é que o VAR não chamou? Várias bizarrices. Que sim, rolou uma corrupção. Mas imagina lá atrás. A gente já fez um vídeo aqui no canal só sobre esses escândalos do futebol, inclusive com uma continuação daquele jogo do Marselha contra o Milan que a gente mencionou aqui, contando a história toda que fica bem esquisita e vale a pena você assistir esse vídeo que tá passando na tela e dar uma conferida lá também, fechou? Bom, é isso daí, vídeo brabo do Eurofute. A maioria dessas eliminações bizarras eu não tinha ideia. Tinha alguns times aqui que eu nem sabia que existiam. Alguns jogadores aqui também não tinha noção do nome, como eu falei pra vocês. E eu quero que vocês comentem aí, qual foi a eliminação mais bizarra diante de todas essas bizarrices, cara? É até difícil escolher, hein? Comenta aí, o vídeo original tá na descrição, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que é muito importante também, pra continuar com os reacts. É isso, até o próximo vídeo, valeu!